Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula promovida pelo PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Keila Vidal e juntamente com o Vitor Castro iremos apresentar a vocês uma monitoria de Física Fundamental trazendo o tema de força e movimento, abordando a primeira e a segunda leis de Newton. Inicialmente nós teremos uma breve teoria e no final alguns exercícios. Espero que vocês gostem. Bem, as leis de Newton surgiram de observações de um astrônomo chamado Isaac Newton ao relacionar força e aceleração. Dizem que Newton estava lendo embaixo de uma árvore e uma maçã caiu na cabeça dele. Isso fez ele pensar do porquê os objetos caem e o que fazia isso acontecer. Posteriormente, isso deu origem ao conceito da gravidade e às leis newtonianas. Vale ressaltar que a mecânica newtoniana ela é um caso particular de algumas leis que são mais gerais. Quando nós temos corpos com velocidades muito próximas à velocidade da luz, nós temos que utilizar outros conceitos elaborados por Einstein, e quando nós temos partículas subatômicas, utilizarmos a mecânica quântica. Mas a mecânica newtoniana ela é muito importante e amplamente utilizada, então ela é de suma importância para o nosso estudo. Bem, primeiramente, o conceito de força ela é muito importante para entendermos todas as leis, e é basicamente a força que causa a aceleração de um corpo. Dizemos que a força age sobre o corpo mudando a sua velocidade. Definimos força relacionando-a com a aceleração. Tomamos como base um corpo de 1 kg por conveniência ao Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos supor que esse cilindro aqui ele tenha 1 kg. Nós aplicamos uma força a ele até esse cilindro chegar a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Nós convencionamos que essa força seria chamada de 1 newton. Ou seja, a unidade de força, 1 newton, ela é dada por quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, relacionando massa com aceleração. Aqui nós temos também a possibilidade de uma superposição de forças. Então, vamos supor que nós temos esse bloquinho e ele está submetido a uma força F1 aqui, vermelha, e uma força F2 laranja. Nós podemos representar a ação final dessas duas forças por uma força resultante, que seria essa força aqui. A força resultante nada mais é do que a soma vetorial de duas ou mais forças que agem sobre um corpo. Ela tem o mesmo efeito que todas as forças agindo simultaneamente. Vale salientar que aqui nós estamos representando o nosso corpo por um cubo, mas geralmente é mais convencional, mais prático, utilizarmos um conceito de diagrama de forças, onde nós trocamos a representação real dos objetos por apenas um ponto, e todas as forças saindo desse ponto. Ou seja, podemos representar também desta forma. Daí surgimos com a primeira lei de Newton, também conhecida como Lei da Inércia. Ela é enunciada como: se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, ou seja, a nossa força resultante for igual a zero, a velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração. Basicamente, ela nos diz que se um corpo ele está em repouso, ele permanecerá em repouso. E se um corpo estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento, a menos que surjam interferências externas. É por isso que, nesse exemplo, nós temos aqui um transporte coletivo e, geralmente, quando um motorista acelera bruscamente, nós sentimos uma força nos puxando para trás, nos empurrando. Na verdade, isso é basicamente a inércia. O nosso corpo estava parado, estava em repouso em relação ao chão, e quando um ônibus ele acelerou, o nosso corpo tende a permanecer em repouso. Isso faz com que nós sintamos uma força nos empurrando.
mas na verdade é apenas o conceito de inércia, que é a primeira lei de Newton. Já a segunda lei de Newton, ela basicamente relaciona a força resultante que age sobre o corpo sendo igual a massa vezes a aceleração. No caso, a minha força resultante, que é um vetor, e a minha aceleração, que também é um vetor, seria a minha aceleração resultante. No caso, nós podemos querer forças resultantes em determinadas coordenadas. No caso, eu posso relacionar todas as minhas forças resultantes no meu eixo x e as minhas acelerações no eixo x. Podemos relacionar as minhas forças resultantes no eixo y, relacionando as minhas acelerações do eixo y, e da mesma forma para o eixo z. Aqui nós vamos abordar um pouco de algumas forças dadas como especiais, que geralmente surgem nos nossos problemas de força e movimento. Primeiramente, a força peso, que é definida como igual ao módulo da força gravitacional, que age sobre o corpo. Ou seja, o peso ele é igual a massa vezes a gravidade. Geralmente, ele é convencionado nos nossos exercícios como um vetor apontando, sendo o sentido dele para baixo, porque ele está relacionado com a gravidade. Ou seja, sempre esse vetor ele vai apontar, no caso da Terra, para o centro da Terra. Se utilizarmos a Terra como referência, nossa gravidade seria 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração. Essa aqui é a nossa aceleração. Multiplicada pela massa do meu corpo, nós teremos a força peso. Outra força muito importante é a chamada força normal, que é basicamente uma força que ela é perpendicular a uma superfície quando ela está com algum contato. Ou seja, quando o corpo exerce uma força sobre uma superfície, a superfície, ainda que aparentemente rígida, se deforma e empurra o corpo com uma força normal, que sempre é perpendicular. Aqui no caso, nós temos esse cubinho e a nossa força normal vai ser essa aqui. Esse cubo, digamos que ele está apoiado aqui, ele vai sofrer uma força normal perpendicular a esse nosso plano de referência, certo? A tração é outra força muito importante cobrada em exercícios, que ela aparece quando uma corda ou um fio, cabo ou outro objeto do mesmo tipo é preso a um corpo e esticada. A força aplicada ao corpo que é orientada ao longo da corda chama-se tração ou tensão. Ou seja, essa força também é chamada de tensão e ela surge aqui. Nesse caso, nós temos um fio que ele está numa polia e está sustentando esses dois bloquinhos. Nessa sustentação, nós aparecemos com a força tração, que ela sempre é dada nesses fios ou cordas, nessa orientação do fio. Em alguns exercícios vocês vão perceber que nós podemos, nesse bloco, por exemplo, nós temos a força tração. Aqui, como está em contato com uma superfície, nós vamos ter uma força normal para cima. Como é um corpo que tem massa, nós vamos ter uma força peso, assim como esse bloco. E assim vocês vão ver que nós resolvemos os exercícios de força e movimento. Olá, eu sou o Vitor e eu vim complementar o que a Keila falou. Ela até agora falou de alguns tipos de forças, tipo peso, tração. E agora eu vou falar um pouco de atrito e depois a gente vai resolver alguns exercícios relacionados ao que foi visto nessa videoaula. Bem, para falar de força de atrito, se imagine, por exemplo, tentando mover algum móvel aí da sua casa. Pode ser sua cama, por exemplo. Se você for tentar mover a sua cama, você vai ver que vai haver uma certa resistência. E essa resistência, ela é chamada da força de atrito, que é a força que impede que a gente deslize algo plenamente com a força total que a gente consegue, porque sempre vai ter essa tal de resistência. Daí, da onde que essa força vem? Essa força vem porque todo tipo de superfície, basicamente, não é 100% lisa, ou seja, existem velocidades que impedem
que o objeto se deslize perfeitamente numa superfície qualquer. A força de atrito, no geral, ela está sempre contrária ao sentido do movimento, porque ela justamente ajuda no movimento. Ela é muito importante por causa disso. Tente se imaginar, por exemplo, num ringue de patinação de gelo. Se você for tentar andar normalmente sem o patins, você vai encontrar uma dificuldade muito grande. Por quê? Justamente porque no gelo o atrito é muito baixo, o que praticamente impede você de andar. Quando você está andando na rua, num lugar qualquer, você tem a força de atrito, que ela é contrária ao movimento, e aí ela te ajuda a andar. Você consegue andar normalmente sem deslizar na superfície, porque no gelo, por exemplo, a gente desliza, já que não há velocidade suficiente para criar essa uma força de atrito significativa, porque existe força de atrito no gelo, só não é significativa. E aí, sem essas velocidades, a gente tem uma dificuldade muito grande para andar, enquanto que na rua, como geralmente é muito irregular a superfície numa rua, enfim, você não tem tanta dificuldade para andar, você anda plenamente. Bem, agora a gente vai falar um pouco das aplicações do que foi visto até agora. A gente vai resolver 2 exercícios usando os conceitos de primeira, segunda lei de Newton. Vamos lá. O primeiro é esse aqui, que a gente tem uma partícula de 0,34 kg e ela se move no plano XY de acordo com as equações x de t igual a menos 15 mais 2t mais 4t elevado ao cubo e y de t igual a 25 mais 7t menos 9t ao quadrado. Com xy em metros em segundos. Bem, o que é que essas equações dizem pra gente? A equação x de t diz qual é a posição da partícula em relação ao tempo no eixo x, e a y de t diz a mesma coisa, mas em relação ao eixo y. Daí o que é que ele quer saber? Ele quer saber no instante t igual a zero qual é o módulo da força resultante a qual a partícula está submetida. Primeiro, a gente vai ter que usar uma noção básica do que foi visto em movimento. Para descobrir a força, a gente precisa da aceleração. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai descobrir a aceleração de x e a aceleração de y. Só que o que é a aceleração? Como foi dada uma equação para a gente, a velocidade vai ser a derivada da equação x em relação a t. Então, a gente derivando aquela equação, a gente encontra 2 menos 12t ao quadrado. Mas isso é a velocidade. A gente quer o que? A aceleração. Para achar a aceleração, a gente vai ter que fazer a derivada ao quadrado. Ou seja, derivar a velocidade, que é d2x dt2. Que no caso dá menos 24t. Daí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o mesmo, só que em relação a y. Então a gente vai primeiro fazer dy dt, que é a nossa velocidade, que dá 7 menos 18. Tudo isso, claro, relacionado àquela equação que foi dada pra gente. Então, para a gente achar a nossa derivada ao quadrado, que representa agora a aceleração, a gente vai fazer d2y dt2. Então, a gente vai derivar o 7, que é uma constante, então é zero. E a gente vai derivar menos 18t, que simplesmente é menos 18. Pronto. Fazendo isso, agora a gente vai ter que achar a soma vetorial da aceleração. A aceleração, na soma vetorial, no caso, vai ser a derivada ao quadrado de x na direção y, mas a derivada ao quadrado de y na direção j. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente somar o que é na direção x com o que é na direção y, porque são vetores. Então a gente tem que achar a soma vetorial, que no caso é menos 24t, porque menos 24t é a aceleração no eixo x, então vai ficar na direção y, então fica menos 24t na direção y, mais, entre parênteses, menos 18 na direção j. Menos 18 é a aceleração em relação ao eixo y, então fica na direção j. Agora, a gente tem que aplicar isso ao tempo pedido. O tempo pedido foi de 0,7 segundos. Então, a gente simplesmente substitui naquela equação vista no slide passado. Então, fica, a aceleração é igual a menos 24 vezes 0,7i mais menos 18j. Por que não mudou nada no menos 18? Porque não tinha uma variável t. Então, a gente só aplica onde tem. Que isso nos dá menos 16,8 na direção i, mais menos 18 na direção j. Dado isso, a gente vai ter que achar o módulo da aceleração.
Para achar o módulo da aceleração, basicamente, a gente vai ter que fazer a aceleração resultante, que é a raiz quadrada de cada termo envolvido. Então, fica raiz quadrada de menos 16,8 elevado ao quadrado, mais menos 18 elevado ao quadrado. E isso, fazendo os cálculos, vai nos dar uma aceleração de 24,6 metros por segundo. Só que não termina aí, porque o que é que ele pediu na questão? Ele pediu para a gente achar a força. E a força nada mais é do que a massa vezes a aceleração. Foi nos dada a massa e nós achamos a aceleração. Então, agora fica simples de achar a força. É só substituir na fórmula. 0,34 é a massa e 24,6 é a aceleração. O que nos dá 8,37 newtons de força. Bem, essa é a questão. É bem simples, é só você aplicar alguns conceitos de vetor e depois aplicar a segunda lei de Newton. Agora a gente vai para esse outro exercício, e o que é que ele diz? Na figura abaixo, que é essa figura aí que vocês estão vendo, você vai ter um bloco de massa igual a 5 kg e ele é puxado ao longo de um piso horizontal sem atrito, ou seja, a gente já desconsidera qualquer tipo de força de atrito, e ele é puxado por uma corda. E essa corda exerce um módulo de força igual a 12 newtons a um ângulo de 25 graus. Daí o que é que ele pede? Qual é o módulo da aceleração no eixo X do bloco? Então a gente vai usar, obviamente, o eixo X. E ele diz também, o módulo da força vai aumentando lentamente. Daí ele quer saber qual o valor do módulo da força imediatamente antes de o bloco perder contato com o piso. Para achar isso, primeiro a gente tem que fazer o diagrama de todas as forças envolvidas. A gente sabe que tem uma força F a 25 graus. Então, a gente decompõe essa força. Você vai ter a Fx na direção do eixo X e a Fy na direção do eixo Y. Como ele está em contato com alguma superfície, você vai ter a força normal. Tem que relembrar do conceito da força normal. Então, você vai ter a força normal para o eixo Y e você também vai ter a força peso para baixo. Então, nós vamos calcular a aceleração no eixo X, como ele pediu. Bem, para isso a gente vai utilizar a força Fx, que é a força na direção do eixo X. A força na direção do eixo X é F vezes o cosseno do ângulo. Decompondo a força, a gente vai ter que a força do eixo X vai ser a força vezes o cosseno do ângulo qualquer. Nesse caso, que é 25 graus, você vai ter F vezes o cosseno de 25. E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Daí o que é que a gente faz? A gente isola o AX, que é a aceleração do eixo X, e coloca a força, esse 12 é a força, vezes o cosseno de 25, dividido por 5. Então, fazendo a substituição de valores, você vai ter que a aceleração no eixo X é 2,18 metros por segundo ao quadrado. Simples assim. Daí, agora, o que ele quer saber é qual é a força mínima para o bloco deixar o piso. Bem, para isso, a gente vai utilizar o eixo Y. No caso, a gente vai ver como é que é a resultante no eixo Y. Como ele não tem movimento na direção Y, nós consideramos que a força normal mais a Fy menos a força peso é igual a zero, porque não há movimentação. Então, a gente considera isso. Mas vocês concordam comigo que quando o bloco deixar a superfície, não vai haver mais força normal, porque ele não vai estar mais em contato com a superfície. Então, a gente vai considerar a força normal como sendo zero aqui, para poder calcular a força para o bloco deixar o piso. Então, o que é que a gente faz? A gente faz o Fy. O Fy é a força F, vezes o seno de 25 graus, mais a normal menos o peso. Como o normal é zero, a gente cancela. Fica F vezes o seno de 25 menos o peso igual a zero. Daí, o que é que a gente faz? A força vezes o seno de 25 é igual ao peso. Então, a gente vai basicamente só isolar a força para conseguir achar qual é a força mínima para que ele possa deixar a superfície. Então, a força vai ser igual a m vezes g, que é a massa vezes a gravidade, que no caso é a força-peso, como a gente aprendeu aqui, sobre o seno de 25. A gente vai ter que a massa é igual a 5 e a gente vai ter que a gravidade é 9,8. E aí a gente vai calculando o seno de 25 e tal, fazendo toda a substituição de valores e todos os cálculos, a gente vai ter simplesmente a força resultante mínima para que o bloco possa deixar o piso é 116 newtons.
Bem, é basicamente isso. É bem simples a questão também, não há nada de muito complicado. E a videoaula foi essa. A gente espera que vocês tenham gostado e que tenha ajudado. Para qualquer informação adicional, essas são as nossas redes sociais. Nosso Facebook é Pet Eng Química UFC. Nosso Instagram é @petaqufc. E o nosso e-mail é petaqufc@gmail.com. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.